Agradecer a Deus pela oportunidade, convidar os irmãos, por gentileza, a abrir as vossas Bíblias juntamente comigo. Quero fazer uma leitura no texto que está na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Eu quero ler com os irmãos do versículo 13 até o versículo 18. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 13 ao 18. Sou grato a Deus por esta maravilhosa bondade. Também quero aqui externar publicamente meus parabéns ao pastor Francisco pela passagem do seu aniversário. Menos um dia na face da terra. As pessoas dizem, é mais um ano de vida? Não, é menos um dia na face da terra. Porque nós estamos em contagem regressiva para o arrebatamento do Senhor e para ir morar no céu. Hoje também é aniversário da minha cunhada, minha esposa está lá se alegrando. Mas nós também vamos se alimentar aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 13 em diante, diz assim, irmãos: e qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque é melhor que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus for esta, que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade na carne, mas vivificados pelo Espírito. Amém? Tome teus assentos, glorifique a Deus. Você tem liberdade nesta noite para adorar ao Senhor. Nós estamos reunidos neste culto maravilhoso, em que podemos já sentir a presença do nosso Deus, que Ele é maravilhoso, irmão, e o Senhor Jesus Cristo tem nos estimulado a servi-lo com alegria. E aqui nós trazemos uma lição do apóstolo Pedro, nos ensinando, trazendo, Deus Ele tem esta maravilha, o Senhor Jesus tem esta graça, essa bondade de pegar pessoas violentas, pessoas brabas, pessoas chucras, pessoas que são ranzinzas, para depois essas pessoas virarem conselheiros da paciência, da bondade, da perseverança, de fazer o bem. Quando o apóstolo Pedro começa o ministério dele, é chamado por Jesus, não é nada diferente da gente. O Pedro não gostava de reunião, o Pedro não gostava de culto de ensino, o Pedro não gostava de adorar, não gostava de ouvir, não tinha paciência para nada. Tudo ele queria resolver na base da pressão, do soco, da faca. Ele sempre tinha um formato. Ele chegou a ficar bravo com o Mateus, o nosso irmão Mateus, apóstolo, porque o Mateus trabalhava na coletoria. O Mateus estava empregado na prefeitura. Cobrador de imposto, está trabalhando na prefeitura, aposentado não, trabalhando, ganhando o seu INSS, ganhando o seu salário mensal, a sua cesta básica. E o Pedro disse assim, tu está do lado dos romanos,
trabalhando para eles, cobrando de nós. E aqui, agora, o Pedro, transformado, ele pega e diz: quem é que pode vos fazer mal? Quem é aquele? Quem é aquele? O Pedro não está falando de pessoa humana. Quem é aquele que poderá vos fazer mal? Aqui ele já é um homem espiritual. E ele já discerniu espiritualmente que Deus sempre fará bem aos seus filhos, mas o diabo é aquele que quer nos fazer mal. Mas se nós fizermos o bem, ele não tem autoridade, ele não tem força, ele não tem requisito algum na face da terra para fazer mal aos filhos de Deus. E aí o apóstolo Pedro nos ensina dizendo: mas se porventura for a vontade de Deus que a gente padeça algum infortúnio, não atribua isso ao diabo, não atribua a tua momentânea e leve tribulação, a tua angústia, a tua enfermidade, a tua tristeza, o teu sofrimento, porque ninguém intentará nada contra os servos do Senhor, acusação alguma, porque é Deus que nos justifica. Não dê autoridade, não dê poder, não dê força para Satanás, porque ele não tem mais poder e nem autoridade nenhuma sobre a tua vida, porque tu és um filho e uma filha de Deus. Quando passamos, irmãos, alguma dificuldade, quando passamos algum problema, alguma tribulação, seja por enfermidade, seja por acusações, seja por perseguições na face da terra, não é do diabo, porque ele não pode nos tentar, é permissão de Deus, para envergonhar o diabo, é Deus permitindo. E o maior exemplo que nós temos é de um homem fiel, temente a Deus, que se chama Jó. Porque o diabo achou que faria algo contra ele, mas era Deus permitindo para que o diabo fosse envergonhado. Às vezes passamos por alguma coisa e até intentamos dizer, irmão Gidiel, mas eu sirvo a Deus, mas eu faço bem, mas eu sou dizimista, e como é que o carro quebrou, e eu sou ofertante, como é que a luz venceu e não tenho dinheiro para pagar, e eu contribuo com este congresso, e eu contribuo com aquele departamento, e eu ajudo este, e eu ajudo aquela, e como é que está acontecendo isto comigo? Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados sois vós, bem-aventurados sois vós, quando passar por tribulação, quando mentindo, disserem todo o mal contra vós, porque esta é a vontade de Deus para convosco, e em tudo dais graças, e em tudo glorificai o nome do Senhor, em tudo, muitas vezes perseguidos por amor a Cristo, muitas vezes com anos e anos de igreja, de ministério, com um trabalho prestado, com uma vida dedicada ao Senhor. Mas se esta for a vontade de Deus para com as vossas vidas, melhor é passar a dificuldade, melhor é passar pelo problema, melhor é passar pela angústia do que fazer o mal, ou seja, retribuir, pagar com a mesma moeda. Crente não paga com a mesma moeda, crente não retribui o mal com o mal, crente retribui o mal com o bem. Jesus disse: orai pelos vossos inimigos, para que tenhais paz.
Ah, mas ele me persegue, mas ele me calunia, mas ele mente, mas ele faz isso, mas ela faz aquilo. Ora por ele, porque talvez ele se atribule, mas tu vai ter paz. Tu vai ter paz em Cristo, tu vai ter paz no Senhor. Não existe uma pessoa na face da terra que diz assim: eu orei e fiquei angustiado. Não, quem ora sente paz, quem ora sente refrigério, quem ora, a sua alma se alegra em Deus. Quem ora, irmãos, muitas vezes o câncer corroendo, a enfermidade corroendo, o cansaço corroendo, mas ele está orando, está chorando, está se alegrando e tendo paz em Deus. E o apóstolo Pedro nos diz que esta é uma maneira justa, ou uma forma de justiça, se nós padecermos pela justiça. A forma que eu entendo, irmãos, e os irmãos que são músicos, me perdoem, porque eu não entendo nada, absolutamente nada, de música, de instrumentalidade, de notas musicais, mas são 7. São 7 desde Gênesis 4 e 21, quando Jubal, filho de Lameque, criou os instrumentos musicais. Nunca mais se acrescentou uma nota. Nota de perfeição, são 7, são justas, aumentam e diminuem em oitavados. Como é que os caras descobriram isso? Com uma corda, dobrando em 8, dividindo em mais 8, aumentando mais 8, a nota sobe em uma oitavada, em meia oitavada, e aí, com 7 notas musicais, 8 bilhões de pessoas ouvem todo tipo de música, de som, de instrumentos, mas é justo, não vai nem para um lado e nem para o outro. Sobe a nota, desce a nota, mas faz harmonia. E Deus age assim conosco. Se nós levantar o tom, alguém vai ter que baixar o tom. Se nós baixar o tom, alguém vai levantar o tom. Ele vai se levantar. Quando eu me levanto, ele sai da minha vida. E aí ele me entrega as minhas próprias razões, as minhas próprias vontades, as minhas próprias maneiras. Mas quando eu me sujeito e eu me humilho como uma nota musical, e eu entendo que eu tenho limite, e que o meu som não precisa ser maior do que o som do meu irmão, Deus vai se levantar em meu favor, e vai nos colocar em harmonia, irmãos, e nos fazer o bem, a sintonia, a harmonia da audição, a harmonia da fala, a harmonia do tato, do paladar. Deus vai nos dar algo que nos faz ser diferenciado, e Ele diz que nós seremos tratados pelo mundo como malfeitores. Quantos de nós já ouviu? Olha esses crentes aí. Ouvimos agora no batismo. Meia dúzia de pessoas com pouca roupa, querendo se insurgir, achando que tem alguma autoridade contra o mandamento do Senhor, porque não foi homem que determinou, foi o próprio Senhor que diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar
todas as coisas, mas o som deles está muito alto, mas a voz deles é muito alta. Perturbem-se os moradores da terra, porque os crentes chegaram, porque os crentes estão aqui, porque os crentes estão fazendo a vontade de Cristo, tratados como malfeitores, ofendidos como malfeitores, mas glorificando aquele que nos chamou. Fiel é Deus, irmãos, fiel é Deus. Hoje, o meu colega de trabalho precisava pagar uma conta, pastor Saulo, e eu disse assim para ele: eu vou orar por ti. Ele disse: eu preciso pagar uma conta hoje, não tenho dinheiro. E ele pegou e disse assim para mim: eu já fiz uma lista das pessoas que me devem. E eu lembrei agora porque o Samuel leu isso aqui. E eu vou falar isso. E ele disse assim, e eu fiz uma lista e eu falei com todos, e ninguém tem para me pagar. Eu disse: eu vou orar por ti. E eu orei por ele. E hoje às 17 horas, ele disse assim: eu já estou começando a acreditar na tua oração. O Pix chegou, vou pagar a conta. Daí eu falei para ele assim: porque o Pix chegou, tu começou a acreditar na minha oração? Tu tem que crer na oração quando o Pix não chega. Sendo tratados, irmãos, às vezes até ridicularizados, às vezes as pessoas riem de nós, porque eu sou fiasquento mesmo. Eu entro no escritório, eu entro orando, eu vou nos lugares trabalhando, e eu vou, às vezes, pegar meu cafezinho ali na sala da recepção, e eu vou falando: Jesus, hoje eu preciso, e hoje eu quero, e hoje tu vai me ajudar, porque tu é Deus, tu é poderoso. Eu sei que eu não mereço, mas é para glorificar o teu nome, Senhor. E Deus tem nos honrado, irmãos, e Deus tem honrado e tem honrado a tua vida. Continue fazendo bem, continue incentivando, continue sendo temperado. Temperança. O apóstolo Pedro diz: isso produz, eu anotei aqui, um espírito de temperança. Ele produz uma vida justa, produz respeito e harmonia, assim como um instrumento musical na mão de quem sabe usar o instrumento produz uma melodia suave. Então vamos nos fazer, irmãos, instrumento na mão do Senhor. Tem tanta gente querendo tocar em Jesus, como Tomé queria tocar em Jesus, mas não quer deixar ser tocado por Ele. Não quer deixar tocado por Ele, porque muitas vezes tocamos em Jesus e recebemos cura, e recebemos graça, e recebemos bênção, e recebemos milagre. Mas quando Ele toca em nós, irmãos, nós viramos o boneco de barro. E aí Ele começa a nos moldar do jeito dEle. Ele nos molda do jeito dEle, tocando em nós como Ele quer. Então, vamos ser, como o apóstolo Paulo diz, o apóstolo Pedro nos ensina, instrumentos do bem, sendo tocados por Jesus, classificados como malfeitores, mas sabendo que somos representantes, embaixadores de Cristo nesta terra, porque na verdade, Ele disse, o nosso corpo, a nossa carne está mortificada, e eu glorifico a Deus, porque um dia eu cheguei lá em casa, lá na cozinha de casa, me abracei no Samuel, e eu disse: Samuel, meu filho, tu é o meu filho amado, o Pai te ama. Desde pequeno eu te levei para a igreja, desde pequeno o Pai orou contigo, o Pai te ensinou a ler a Bíblia, a servir a Deus.
Eu disse, o que tu quer? Eu disse, o que tu quer, Samuel? Bota valor, bota preço. Quanto tu quer para não te envolver com coisa ruim, para não te envolver com o que não presta, para servir a Jesus? Tem algo que eu possa fazer? Tu diz. E ele só chorou, abraçado comigo, e não me deu resposta. E hoje, eu vejo o Samuel pregando, o Samuel servindo a Deus, com a sua família, e eu reconheço em Deus, irmãos, que Deus me deu uma lição, e disse, não é tu que compra, não é tu que paga, não é tu que bota preço, eu já comprei, eu já paguei o preço, lá na cruz do Calvário, é meu, é marcado, resgato na hora que me aprouver. Se um pouquinho de tempo tu padece pelo teu filho, se um pouquinho de tempo tu padece pela tua filha, pelo teu irmão, pela tua família, pelo teu pai, pela tua mãe, lembra-te, ele já comprou, ele já pagou o preço. Só não deixa de acreditar nele, porque ele é fiel. Te coloca de pé, meu irmão, minha irmã, na perseguição, na angústia, em toda dificuldade. Não perca a oportunidade de fazer o bem. Não perca, a palavra de Deus é essa, irmãos. Não perca a oportunidade de fazer o bem, porque Deus nos chamou para fazer o bem, e se nós fizermos o bem, aquele que quer nos fazer o mal, não terá autoridade, e nem poder e nem força diante de Deus, porque Deus freia ele, Deus segura ele. Assim como Deus falou para Daniel, havia uma guerra no céu, nós estava travado em guerra, porque havia dardos inflamados do maligno contra a tua vida, mas nós te guardamos, o anjo do Senhor te guardou, nenhum mal te aconteceu e não te acontecerá, porque eu estou te guardando. Busca o Senhor, faça o bem, e nenhum sofrimento e nenhuma perseguição poderá se colocar sobre a tua vida. Entenda isso, se não for a permissão de Deus. Se não for a permissão de Deus, reconheça que Deus tem poder para cessar toda angústia, toda dor e toda perseguição. Eu quero te convidar a passar aqui na frente. Você que fazendo bem é perseguido. Você que fazendo bem é caluniado. Você que fazendo bem é vítima de mentiras e de acusações que você sabe que você não fez. Que você sabe. Passa aqui. Eu quero orar pela tua vida nesta noite. Para que você não esqueça que mesmo fazendo bem e tudo o que é certo, nós temos um adversário injusto. O nosso adversário é injusto, mas o nosso Deus, Ele é justo.